mais um programa, o Diário de uma Jornalista Marcial, e eu vou fazer aquela série que eu falei que eu começaria esses dias. E eu vou começar já com uma pergunta, que eu recebi essa pergunta, eu achei interessante, eu dei uma mudadinha nela, e eu vou responder. Então eu recebi uma pergunta, assim, me perguntando o que eu acho, se eu acho importante se eu acho importante ter um sensei que tenha um estudo, tenha uma formação superior, que seja envolvido, que tenha alguma formação que tenha relação, de repente, até com a arte marcial que ele pratica. E o que eu acho disso? O que eu acho, né? Se isso é uma coisa importante na hora de você selecionar um sensei, né? Seja ele de qualquer arte, aikido ou qualquer outra arte. Se eu acho importante o sensei ter formação superior, tá? Eu vou responder isso com base na minha experiência. Eu tive, acho que uns 5 senseis, tá? 2 senseis eram formados em engenharia, tá? 2 senseis tinham formação superior em engenharia. Um sensei tem formação em fisioterapia, tá? E os outros 2 senseis que eu tive não tem formação nenhuma, tá? Não tem formação nenhuma e tal. Então eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho o seguinte, de todos os senseis que eu tive, eu acho que o sensei que tem a formação em fisioterapia, ele foi o melhor, tá? Porque eu acho que a formação dele em fisioterapia tem um pouco a ver, né? Porque eu ia para aula, fazia o aikido, então ele também sabia, como eu tinha lesões em algum lugar, ele sabia qual exercício podia fazer, qual eu deveria evitar, né? O que eu deveria fazer para melhorar a lesão, né? E para eu melhorar as técnicas, né? Porque eu tenho um problema no joelho, então ele me dava dicas, né? Então, e eu ficava um pouco mais segura de ter aula com ele, tá? Porque assim, se eu lesionasse na aula, ele saberia o que fazer, porque ele é fisioterapeuta, né? E ele tem uma coerência, né? A formação dele com o aikido, que é a arte que ele ensina, tá? E fora isso, ele tinha uma cabeça boa, tá? Ele tinha uma cabeça mais aberta, então, pelo menos eu acho que era, né? Eu acho que tinha. Posso estar enganada, porque a gente se engana muito com senseis. Que eu já falei para vocês, os senseis, eles desenvolvem uma persona social muito forte. E é difícil você saber quem é realmente um sensei de aikido, tá? Eu tô falando isso pela minha experiência. Os senseis de aikido, eles são muito dissimulados, tá? Eles criam uma persona muito forte, que eles são legais, que eles são bonzinhos, que eles pensam na harmonia, mas no fundo não é bem isso. Não foi bem isso que eu vi, tá? Eu sei que tem exceções, mas eu tô falando da minha experiência que não foi boa com senseis de aikido, tá? Então, mas mesmo assim, eu acho que, por exemplo, é importante sim, eu vou responder, é importante sim, e você percebe a diferença, né, de um sensei de aikido que tem formação, né, num curso superior, de um sensei que não tem. Você percebe, não só no aikido, como eu vi isso no ninjutsu, você percebe, né, a diferença. Por exemplo, eu tive então um sensei também que não tinha formação nenhuma superior, e eu tive um sensei no ninjutsu que não tinha formação nenhuma superior. Aliás, ele só fazia academia, né? Ele era especialista em bíceps e tríceps. Então, assim, piorou, né? É uma pessoa que não tem, né, uma bagagem, né? Então, assim, vai depender muito do aluno também, tá? Como eu tenho 3 graduações, eu tenho mestrado, não dá para eu ter um sensei que não tem formação superior, né? É uma coisa muito, você percebe, né? Você percebe a diferença, é difícil você se comunicar, sabe, com o sensei, quando você tem uma formação, você tem muitas formações, é difícil. O sensei que tem menos formação, ele é mais rústico, tá? É claro que isso vai variar, nem sempre isso acontece. Tem senseis que não têm estudo e que tem uma cabeça boa, até melhor do que quem tem curso, tá? Isso vai variar. Mas eu tô falando da minha experiência, melhorzinha, tá? Digamos, menos ruim, foi com o sensei que é fisioterapeuta, tá? Eu acho que era mais coerente a formação dele, né? Com o aikido, né? Eu acho que ele tinha também uma cabeça boa, que ajudava, né? Ele era mais aberto, tá? Mas eu prefiro ter um sensei com uma formação superior na área de humanas, tá?
história, letras, ciências sociais. Eu prefiro um sensei assim, tá? De Aikido, eu prefiro um sensei assim. Porque é o seguinte, vou explicar. Os 2 senseis que eu tive com formação em engenharia, eles eram bem conservadores, bem fechados, e então eu acho que não agregava muito o fato deles terem formação superior, tá? Eu acho que era até pior. Não sei se era pior ou melhor, porque aí eu acho que o Aikido já tem essa questão do fundamentalismo que não tem a ver com a arte marcial, tá? Isso não tem a ver. É o público que faz Aikido, que estragou o Aikido, tá? E são fundamentalistas. Então, quando a pessoa tem uma formação, por exemplo, em engenharia, se ele é uma pessoa que não tem a cabeça aberta, né? Uma cabeça muito aberta, né? Ele vai aumentar o conservadorismo, que já vem, né? Que já está presente no Aikido, nessas pessoas que estão ali dando aula, né? É o fundamentalismo, tá? Então, eu acho que isso atrapalha, tá? É claro que depende. Eu conheço engenheiros que têm uma cabeça boa, tá? Eu conheço engenheiros que têm uma cabeça boa, mas são poucos, né? Que lê, né? Lê história, se interessa, né? Pela sociedade, né? Tem uma cabeça mais aberta, mas são poucos, né? Não são todos. Então, eu acho que eu acho importante, sim. Para mim, hoje em dia, depois de eu ter passado por muitos problemas no Aikido com senseis de Aikido e no Ninjutsu também, eu procuro hoje um sensei, eu vou ser mais criteriosa, eu procuro um sensei com uma formação superior. Se ele tiver formação na área de humanas, eu prefiro, tá? Eu acho que ele tem uma cabeça mais aberta e mais a ver com a filosofia do Aikido, tá? Ele não vai ficar repetindo coisas erradas que eu vejo o sensei de Aikido fazendo, né? Que é o conservadorismo, é o talibanismo, tá? Digamos, o fundamentalismo, né? Então, aliás, eles ficam entrando no meu canal, dando dislike nos meus vídeos, eles não conseguem aprender. Vocês veem que eles não conseguem aprender. Então, vou fazer o que, né? Deixa. Aí é o seguinte, enquanto eles não entendem, então vai continuar as moscas, os seus dojos. Vão continuar com poucas mulheres, né? A gente, às vezes, tem pessoas que não aprendem nem quebrando a cara. Então, paciência. Eu falo, pra vocês entenderem como os senseis de Aikido e pessoal das artes, mas é um pessoal difícil, né? Difícil. Eles são cabeça dura, mas tudo bem. Então, eu acho sim, tá? Hoje eu prefiro um sensei com formação em humanas. Eu prefiro, tá? Tem mais a ver com a filosofia do Aikido. O Aikido é uma arte aberta, é uma arte vanguarda, né? Então não tem a ver com esse talibanismo que eu vejo no Aikido. Não tem a ver, tá? Não tem a ver. Porque eu estudo a filosofia, eu estudo o Aikido. Tô vendo que não tem a ver, entendeu? Então eles estão fazendo uma coisa que é o oposto da filosofia. Aí eles não sabem por que os dojos estão à míngua, né? Por que não tem mulher? Bom, então, né? Fica difícil, né? Se ele não olhar para ele e não entender isso, fica muito difícil, né? Deixa ele quebrar a cara. Então, é isso. Os 2 senseis que não tinham estudo eram senseis difíceis, tá? Sendo que um era o de Aikido, era uma pessoa bem, sabe, bem limitada, tá? Bem limitada, ele não entendia coisas, uma cabeça fechada, né? Bem fechado, limitado, então era uma pessoa difícil, uma pessoa atrasada, né? Ele não estava antenado com mídia, com modernidade, então assim, era uma pessoa difícil, tá? Um dos 2 que eu tive. E fora isso, ele é descendente de japoneses. Não piorou, né? Porque o descendente de japonês tem uma tendência assim, né? Mais machista, mais conservador. Então, assim, era uma coisa que ampliava o conservadorismo dele. E essa coisa dele estar fechado dentro de uma caixa. Então, eu tive dificuldades com ele, sim. E realmente foi bem difícil. O outro, que era o de ninjutsu, que não tinha formação em nada, que só ficava na academia, levantando pesos, ele é especialista em bíceps e tríceps. Piorou, né? Realmente, a cabeça dele era assim, um ovo, tá? Realmente não dava para acrescentar nada do que ele falava. Era uma pessoa completamente oca, sem conhecimento absolutamente nenhum, vazio, mas pela arte ninjutsu, que não é uma arte que não tem consistência nenhuma, então servia, tá? Servia, né? Mas pra mim não dá, ele não tinha consistência, tá? Ele não tem consistência, porque um professor de arte marcial, uma arte, por exemplo, como a Aikido, ele tem que ter um conhecimento vasto, tá? Ele tem que ter uma cabeça aberta, um conhecimento, sabe, social, de história, entende? Ele tem que ter um conhecimento vasto, né?
não é só ficar ensinando técnica, entende? Ele não vai conseguir entender o Aikido, que é o que eu vejo, né? No Aikido. No Aikido e nas artes marciais no geral. Então, eu diria que sim. Eu acho que é importante, sim, você ter um sensei que tenha curso superior, que tenha estudo, que tenha formação, mas mais do que isso, é importante você ver se esse sensei tem uma filosofia, tem uma visão que se afine com a sua, né? Porque não adianta também, né? Se você tem um sensei que não tem uma visão que se afine com a sua, vai ser difícil você dar continuidade, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Eu estive com senseis que não tinham nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver, não fala a mesma língua, não precisa ser igual, não precisa todo mundo concordar, mas eu acho que precisa ter mais ou menos uma certa afinidade intelectual, entende? Intelectual, mental, sabe? Tem que ter, senão fica difícil você levar. Porque você vai conviver com esse sensei, né? Querendo ou não querendo, você vai conviver. E ele vai começar a te infernizar a vida, que foi o que aconteceu comigo. Eles não entendem, né? Como eles não têm uma bagagem, um conhecimento. E, bom, isso aconteceu com todos, inclusive com os que têm formação superior, porque são engenheiros, são de outra formação. Não estou falando mal dessa profissão, não, porque eu conheço engenheiros que têm uma mente boa, aberta, estudam história, inclusive com idade avançada, né? Então, é sério, eu conheço, mas realmente esses dois eram, assim, ó, limitado, entendeu? Então fica difícil, eles não vão entender Aikido, realmente não entendi, os dois não entendiam, só técnica. Claro, você vai ter um sensei técnico. Bom, se você conseguir, né, aproveitar só isso, tá bom, mas eu acho que é pouco, né, é pouco. Então, eu diria que sim, é importante sim você ter um sensei. Para mim, eu, como tenho muitas graduações, tenho formação, eu prefiro um sensei que tenha um conhecimento. Agora, também tive professores, né, no Aikido formados em educação física, que eu acho meio complicado, tá? Eles são bem também, ó, formado em educação física é complicado. Eu já percebi, mas é um problema na formação da educação física, tá? A educação física, ela é ensinada como se tivesse em 1800 ainda, tá? Eles não se modernizaram, né? Eles não têm uma visão moderna das coisas, estão em 1800, tá? Então, realmente, eu também senti uma certa dificuldade de lidar com o professor de Aikido, que é formado em educação física. Agora, também eu conheço professores de educação física, por exemplo, no Hapkido, tem um amigo que é formado em educação física e tem uma cabeça ótima, entendeu? Então varia, né? Acho que varia da pessoa, da personalidade, né? Da formação, né? Da abertura, tá? Mas eu acho que se eu pegar, né? Colocar na balança, se eu prefiro um professor com formação, eu prefiro um professor com formação, tá? Porque eu acho que a formação, não estou falando que isso é com todo mundo, existem exceções, existem pessoas que são formadas que não dá, é um ovo, né? É um ovo, existem, né? Mas eu acho que a probabilidade, né, de uma pessoa com formação entender, ter uma cabeça é maior, né, que uma pessoa sem formação. Porque nas artes marciais você vai encontrar muito esse pessoal só ligado em físico, que fica em academia levantando peso e tal. Mas a arte marcial, ela não dá, entendeu? Não é musculação, né? A arte marcial é uma filosofia, tá? Tem história, tem filosofia, não dá pra ser, entendeu? Um especialista em bíceps e tríceps dando aula de Aikido e Jirinjutsu, não dá, né? É muito vazio, é muito limitado, não tem link, o cara não sabe fazer link, né? O cara não tem bagagem, ele não consegue. E eu observei isso. Inclusive, na aula dos dois engenheiros também observei isso, tá? Apesar de eles serem formados, não tinha link, não tinha conteúdo, eles não liam, não estudavam, né? Sei lá, e outra, apreensão, mesmo que lessem, a apreensão deles é diferente, né? Então, eu prefiro uma pessoa formada em humanas, tá? Porque ela vai ter uma bagagem de história. Pra você entender o Aikido ou qualquer outra arte marcial, você tem que ter uma bagagem da história dessa arte, tá? Senão você não vai entender. Se você não entender a história do Japão, da formação do Japão, você não vai entender o Aikido, né? Nem outra arte que tenha uma origem japonesa, né? Então, você ter um professor, um sensei que tem essa bagagem é muito melhor. É muito melhor porque ele te passa uma visão maior, sabe, ampliada. Não é uma visão parcial, só técnica, né?
Mas é isso, gente, e cada um vai escolher. Mas eu hoje, depois de ter passado por muitos senseis e ter quebrado a minha cara com todos, ter me dado mal, entendeu? Eles não entendem o que é mídia, eles não sabem como funciona a mídia, eles não sabem separar coisas. Olha, é um estresse, tá? É um estresse. É bem complicado, eles são muito, sabe? Pessoal das artes marciais é um pessoal muito atrasado, né? Em termos de mídia, de tecnologia, de divulgação, sabe? É muito atrasado, entendeu? Eles não conseguem entender, né? Eles não conseguem nem aproveitar as oportunidades, sabe? Eles são muito limitados. E então aí você entende por que o dojo deles, né, está à míngua, né? Porque eles têm uma mente fechada, né? Não tem como, né? Então, é isso, tá? É isso. Aí você vai ter que escolher, né? Experimenta. Eu acho que é importante você experimentar. Eu experimentei, né? Eu experimentei. Um com formação, outro com outra. Um com formação em exatas. E o de fisioterapia para mim foi melhor. Eu acho que ele é melhor, entendeu? Que ele tá dentro da biologia, corpo. Mas eu prefiro um sensei com formação em humanas. Prefiro, eu acho que eu posso ganhar mais conhecimento com um professor assim, tá? Ele tem uma bagagem, né, da história, do conteúdo, né? Porque a arte marcial não é só técnica. Se fosse só técnica, é musculação, né? Não é arte marcial, não é isso só. É um conjunto, né? Então, é isso que eu diria. Agora, eu também diria outra coisa, por exemplo, os dois senseis já descendentes de japoneses que eu tive foram piores, tá? Do que os que não eram, tá? Eu achei que eles foram piores. Porque eles trazem aquela carga muito conservadora, eles são bem machistas, tá? Eles são bem fechados, né? Bem fechados, bem atrasados, bem limitados, é difícil se comunicar com eles, tá? E eles têm uma visão muito deformada, né? Das coisas. E eu não sei se eles acham que eles estão no Japão, eu não sei o que acontece, entendeu? É um problema sério. Os dois senseis japoneses foram os piores que eu tive. Foram os que eu tive mais dificuldade. Eu diria assim que não, no ranking do melhor sensei pro pior sensei, eu diria que o sensei fisioterapeuta foi o melhor, tá? Foi o melhor. Apesar de algumas coisas que eu não concordo, tá? Mas eu acho que pensando assim, em formação, na aula dele,